Os excertos da obra História da Escravidão no Brasil. O objetivo aqui é tentar entender melhor as bases disso, o impacto na economia e na sociedade, as formas de resistência e, claro, o legado que ainda está aí, né? Vamos explorar isso juntos. Os textos que a gente tem aqui são fragmentos que dão uma ideia geral desde o período colonial até as consequências mais atuais. Exatamente. E a nossa missão, digamos assim, é tirar o essencial desses textos, sabe? Para oferecer uma visão mais clara desse sistema tão complexo e do peso histórico que ele carrega. Ok. Começando pela origem. Os textos indicam que a escravidão africana entrou no Brasil logo no comecinho do período colonial. A primeira ligação forte foi com a cana-de-açúcar, lá no Nordeste, certo? Isso foi o pontapé inicial, mas o fascinante que os textos mostram bem é a rapidez com que isso virou o pilar da economia toda. A base mesmo. E não ficou só no açúcar, né? Os textos detalham bem a expansão para a mineração lá em Minas, século XVIII. Falavam que mais da metade da população nas vilas mineiras era escravizada. E depois para o café, claro, no Vale do Paraíba, já no século XIX. Foi um motor econômico por séculos assim. E falando nesse motor, nossa, tem um ponto que os textos deixam muito claro, de um jeito até aterrador. É a escala humana disso tudo. Tem uma passagem descrevendo um navio negreiro. É difícil até de ler. O cálculo frio do espaço mínimo, os números gerais são brutais. O Brasil recebeu perto de 4 milhões de africanos trazidos à força. Foi o maior número em todas as Américas. É algo que a gente precisa parar para pensar na dimensão disso. Sem dúvida. E essa escala toda gerou um impacto social assim gigantesco e que dura até hoje. Como os trechos explicam bem, a escravidão não era só trabalho forçado, né? Ela criou e cimentou uma sociedade muito hierárquica. Tudo baseado na cor da pele, na origem. Essa hierarquia definia direitos, acesso a bens, oportunidades, até a ideia de quem era humano ou não. Os textos traçam uma linha bem direta entre essas estruturas lá do passado e as desigualdades que a gente ainda vê. Desigualdade racial, social, Exato. diferença de renda, acesso à educação. As raízes estão muito lá atrás, né? Mas é importante, e os textos frisam isso, que não foi uma história só de aceitação passiva, né? A resistência foi constante. Ela apareceu de muitas formas. Os textos dão exemplos bem fortes. A formação dos quilombos, por exemplo, comunidades autônomas de fugitivos. Eram espaços de liberdade mesmo. Palmares é o mais famoso, claro. Resistiu quase um século. Mas tiveram muitos outros. E também as rebeliões, né? Como a Revolta dos Malês, lá em Salvador, em 1835. Isso, a Revolta dos Malês. Uma insurreição urbana super importante, liderada por africanos muçulmanos. Mostra a complexidade, né? Religiosa, organizacional. Religiosa. Exatamente. Contextualizar essa resistência é crucial. Mostrar a agência deles, a luta sem parar pela liberdade, pela dignidade, mesmo num sistema tão brutal. Quando os textos detalham como Palmares organizava, ou as táticas dos malês, isso desafia aquela imagem antiga do escravizado passivo, sabe? E nos faz pensar em como essas histórias de luta construíram e ainda constroem a identidade, as narrativas sobre o passado do Brasil. E toda essa luta interna, junto com o movimento abolicionista que foi crescendo, ganhando força, com figuras importantes, pressão de fora, levou finalmente à abolição oficial em 1888, a Lei Áurea. Os documentos registram esse marco, claro. Sim, a Lei Áurea foi um passo legal chave, fundamental. Só que os textos são bem claros quando analisam o que veio depois. Ou melhor, o que não veio, né? O fim legal da escravidão não acabou com as consequências profundas. Um dos autores que a gente leu argumenta forte que a Lei Áurea libertou os corpos, sim, mas não garantiu cidadania de verdade. Não teve reparação, não teve integração econômica, social para aquela população imensa de ex-escravizados e seus descendentes. Então esse legado de desigualdade racial, de discriminação estrutural, racismo, as análises apontam isso como herança direta daquele período e de como a abolição aconteceu. É um peso. Certo. Então, recapitulando as ideias principais que a gente tirou desses textos. Primeiro, a escravidão foi o eixo central da economia brasileira por mais de 300 anos. Segundo, a escala do tráfico para cá foi a maior das Américas, uma tragédia humana imensa. Terceiro, a resistência foi ativa, organizada, com quilombos, revoltas, não foi passiva. E por último, e muito importante, o fim legal da escravidão não apagou o legado.
A desigualdade racial que a gente vê hoje é uma herança direta e um desafio enorme para o Brasil. Exato. E para fechar, uma reflexão que vem direto do que a gente conversou aqui, baseado nos textos. Se a gente pensar na marca profunda que a brutalidade do sistema deixou e que está tão bem documentada, mas ao mesmo tempo na força incrível da resistência, como em Palmares ou na Revolta dos Malés, de que forma que reconhecer plenamente essas duas faces da mesma moeda, a opressão terrível e a luta pela liberdade, Hoje, 20 de pode novembro, celebramos a nossa enriquecer a nossa compreensão resistência, da a nossa identidade cultura brasileira e a nossa e dos contribuição desafios para o sociais Brasil. que o país ainda enfrenta hoje. Fica aí a questão para a gente pensar.